No episódio anterior, nosso garoto recebeu informações chocantes sobre a possível destruição da Terra, mas ele chegou a uma conclusão simples: só ficando mais forte, ele poderia proteger quem ama e talvez salvar o planeta. Depois disso, ele foi até a casa da família de Fubuki, mas a paz não durou muito, porque ele acaba descobrindo um rumor tão absurdo que chega a ser ofensivo. Ele pergunta na hora de onde saiu essa besteira, mas Shin não vê problema e diz que ele está exagerando. Afinal, selecionar esposas não é novidade para santos marciais. Até Zhao já passou por isso várias vezes. E agora que o exército finalmente criou uma lenda, se não garantirem várias parceiras para ele, para gerar dezenas de filhos, os velhos da alta cúpula militar vão surtar. Com um sorriso malicioso, Shin coloca a mão no ombro dele e cochicha. Ouvi dizer que esse novo deus militar ainda é jovem, e nessa idade a energia costuma ser bem alta, o suficiente para uma dúzia de parceiras nem dar conta. Lucian fica até sem graça, mas Shin continua confiante, dizendo que, pela experiência dele, o número real deve ser mais perto de 100. Nesse ponto, nosso garoto simplesmente trava, sem palavras. Ele dá um leve tapa na cabeça de Shin, mandando ele parar de espalhar esse tipo de absurdo. Shin reclama, mas no fim deixa pra lá, resmungando que alguém como Lucian provavelmente não entenderia mesmo. Então, de repente, ele lembra de algo, vai até Fubu, fala com ela rapidamente e volta, mas dessa vez, sério, muito mais sério. Ele se aproxima e fala baixo: é melhor manter a Fubuki fora da vista quando o deus militar chegar, só por precaução. Se Fubuki chamar a atenção do santo marcial, isso pode ser muito problema. Lucian não responde, mas Fubuki fica tensa e se aproxima mais dele. Enquanto isso, a mente dele entra em caos, e justo quando ele vai falar, uma voz chama o nome de Shin. Ele se vira, 3 homens se aproximam, o da frente sorri e diz que já faz muito tempo que não o veja. Shin reconhece, é o seu irmão mais velho, Kim Seong-yong, mas ao ver quem está atrás, ele suspira, claramente incomodado. Yang cumprimenta Fubuki, dizem que a última vez que ele viu ela tinha acabado de se formar e que quase não reconheceu. Fubuki responde educadamente, então Shin entra no meio, fazendo as apresentações. Apresenta Lucian com orgulho, dizendo que ele é o general de alto nível do Distrito Militar do Leste e namorado de Fubuki. Isso pega Kim Seong-yong de surpresa, alguém tão jovem com esse posto. Mesmo assim, ele estende a mão, mas antes, outra voz surge atrás, surpreso, questionando: ele é mesmo o namorado dela? O homem à frente olha para Lucian com desprezo. Fubuki reconhece o Wang Yu e, sem aviso, ele tenta empurrar Lucian, perguntando desde quando ela tem namorado. A resposta vem fria, direta: não é da sua conta. Aquilo acerta em cheio. O Wang Yu sorri de lado e diz que gosta dela há muito mais de 25 anos. Como assim não é da conta dele? Shin entra na frente na hora, chamando ele de iludido. E daí que você gosta dela? Ele claramente não sente o mesmo. Ele continua, dizendo que odeia caras assim, grudentos, arrogantes, e acha que alguém deve algo a eles, só porque gostam. Ainda solta que passar 20 anos fora deve ter afetado o cérebro dele. O Wang Yu explode, pergunta se Shin quer lutar. Shin não recusa, diz que até quer ver o que ele aprendeu lá fora. A tensão sobe, mas antes que exploda, Kim Seong-yong intervém, manda os dois pararem, antes que piorem as coisas. Ele então se vira para Lucian e se curva lentamente, pedindo desculpas, e sugere que Fubuki leve ele para dentro, antes que a situação saia do controle. Fubuki segura o braço dele e começa a levar ele, mas antes de sair, Lucian olha uma última vez para o Wang Yu, e isso só piora tudo. O Wang Yu cerra os dentes e ri com frieza, diz que ser um general não significa nada. Ele é discípulo do Santo da Espada da Rosa e seu veterano grão-mestre famoso mundialmente, e então ele vai embora furioso. Shin percebe na hora, isso vai dar problema. Ele tenta impedir, mas já é tarde demais. Passa a mão no rosto e xinga baixo, porque claramente Wang Yu não faz ideia que Lucian derrotou Zhao e provavelmente foi chamar reforços. Mas Shin não quer briga, não hoje. Se algo der errado e ofender o deus militar, nenhuma das famílias sobreviveria às consequências. Kim Seong-yong volta a pedir desculpas, mas então nosso garoto fala: talvez a culpa seja dele. Se tivesse chegado com toda aquela entrada grandiosa, talvez nada disso tivesse acontecido. Então ele percebe algo: entradas grandiosas não são só para ostentar, são para manter idiotas à distância. Todo mundo fica confuso, sem entender nada, até que Wang Yu volta, e dessa vez não está sozinho. Tinha vários homens atrás dele. Ele aponta direto para Lucian, acusando ele de roubar sua garota. O líder do grupo estala o pescoço e dá um passo à frente, mas congela. Seus olhos se arregalam ao olhar para Lucian. Todos travam, olhos arregalados, trocam olhares, engole seco, suor frio escorrendo pelo corpo. Os corpos deles tremem, e então, sem dizer uma palavra, todos se ajoelham. Wang Yu fica em choque, olha para os próprios veteranos sem entender nada, mas Lucian nem olha para ele. Com calma, ele diz: já teve o suficiente. E então, uma explosão gigantesca de energia acontece, uma aura avassaladora explode, e atrás dele, uma figura gigantesca aparece, dourada,
começa a se formar lentamente. As pernas de Wang-Yo falham. Ele cai no chão, sem acreditar no que estava vendo. Ki Chon-Yong prende a respiração, achando que era um avatar marcial, mas não. Ele percebe, aquilo não é um avatar, é algo ainda mais absurdo. Uma projeção feita puramente de energia sanguínea de Lucian. A figura dourada cresce, e cresce, e cresce ainda mais. E em questão de segundos, ultrapassa 1000 metros de altura. Se alguém olhasse do espaço, provavelmente veria aquela presença, erguida acima da própria terra. Todos ficam em choque, sem palavras. A figura atravessa as nuvens, imponente, visível a quilômetros de distância. Dentro da casa, os pais de Fubuki, que ainda se arrumavam, param e olham pela janela, em completo choque. O velho não precisa falar mais nada. Ele sabe, o deus militar chegou. Nesse momento, Shin finalmente entende. A verdade, o seu amigo sempre foi ele. Ao mesmo tempo, Fubuki está completamente paralisada. A mente dela gira, confusa, tentando processar tudo. Lucian segura a mão dela com cuidado e, em voz baixa, quase pedindo desculpas, diz que queria ter contado antes, mas nunca encontrou o momento certo. E no fundo, achou que ela nem acreditaria. Fubuki não responde, só olha para ele, tentando aceitar que o homem que ela ama é o ser mais poderoso do planeta. Pouco tempo depois, ele chegou até a entrada principal, onde os 3 chefes das famílias já estavam esperando. Mesmo tendo ouvido há poucos segundos, Fubuki ainda não consegue acreditar ao ver o próprio pai se referindo ao namorado dela como Deus Militar. Lucian sorri, tranquilo, e cumprimenta o sogro, dizendo que não precisava de tanta formalidade, e podem conversar normalmente lá dentro. Ao ouvir isso, o velho quase explode de felicidade, orgulho, alívio, euforia. Era como se até o cabelo dele tivesse mudado de cor. Enquanto isso, os outros 2 chefes das famílias mal conseguem esconder a inveja. Um deles pensa, esse velho tirou a sorte grande, esse novo genro vai levar a família inteira para o topo. E então, a multidão entende. Sussurros viram choque. Todos percebem, eles estão diante de uma lenda, o homem mais forte do mundo, o número 1 entre os santos marciais, e o mais assustador, tão jovem. Alguns reconhecem Fubuki e comentam, a família dela tinha dado uma sorte grande na loteria. No meio da multidão, várias garotas avançam, tentando se aproximar. Se alguém como Fubuki conseguiu, por que elas não? Empurrões, cotoveladas, desespero. Outras zombam, mas alguém responde, você nunca sabe até tentar. Gente grande tem gostos incríveis. Shin observa tudo de longe, piscando sem acreditar. Ué, ele não é só um general? Quando foi que virou Deus Militar? Mas então ele ri, porque no fim esse é o estilo do Lucian, sempre surpreendendo, e um orgulho genuíno cresce dentro dele. Do outro lado, Ki Chon-Yong observa e percebe, o irmão dele se aproximou de alguém incrível. Shin, todo confiante agora, bate no peito e diz que pode deixar, e que ele vai cuidar do irmão a partir de agora. E então ele olha para o Wang-Yo e pede desculpas. Diz que sempre achou ele covarde, mas o Wang-Yo, confuso, pergunta do que ele estava falando. Shin responde casualmente, enfrentar o Deus Militar por causa de uma garota e ainda querer chamar reforços? Isso é coragem de outro nível. E conclui, você deve ter o maior coração do mundo, cara. O Wang-Yo dá alguns passos para trás, sem conseguir nem falar, porque no fundo ele sabe, acabou. 3 dias depois, em um iate elegante, com o sol brilhando vividamente e o mar calmo, Lucian e Fubuki estavam relaxando como um casal comum. Então ele pergunta em tom de brincadeira, e se um cara comum, sem dinheiro, sem poder, quisesse a aprovação de um sogro poderoso, como ele faria? Ele toma um gole de sua bebida e responde com um sorriso. Simples, era só virar um santo marcial. Fubuki revira os olhos, ainda incomodada, porque ele tem escondido tudo. Ele ri, diz que nunca foi segredo, só aconteceu. De repente, ele se levanta, olha para o mar e comenta, faz tempo que não sentia algo tão tranquilo, e pergunta quando ele vai poder trazer a família dele para um momento assim. Fubuki se aproxima e pergunta se ele quer que chame eles agora, mas ele balança a cabeça, ele vai ficar ocupado por um tempo. E então, ele libera uma onda de energia psíquica e encontra o lugar que procurava. Sem perder tempo, troca de roupa e avisa que vai voltar ali a cada 7 dias. Antes de partir, Fubuki se aproxima, abraça ele pelo pescoço e dá um beijo leve, dizendo para ele tomar muito cuidado e vai esperar por ele ali. E então ele mergulha e em segundos 20.000 metros de profundidade. No fundo do oceano, silêncio absoluto, pressão esmagadora. Ele observa tudo ao redor. Mesmo com o exército monitorando tudo, ele sabe, talvez não encontre respostas, mas desde que descobriu o futuro, o peso nunca saiu do peito dele. Agora, diante da fenda, ele se lembra, ainda restam 8 anos e por enquanto não há muito o que fazer. Mesmo que descubra a ameaça, talvez ainda não
seja forte o suficiente. Mas uma coisa ele sabe: se for forte o bastante, pode enfrentar qualquer desastre. Ele se senta, cristais de energia caem ao seu redor. Ele cruza as pernas e começa a absorver. A energia gira como um redemoinho. Esse lugar é o ponto mais fundo do planeta. E ele precisa disso mesmo, da pressão, para levar o corpo, a mente e a vontade marcial ao limite absoluto. Um sorriso surge e ele diz: agora, só falta o guia aparecer. Quando isso acontecer, ele vai usar a pressão de um nível 10 para finalmente romper os limites. Semanas se passam, ele mantém o ritmo. A cada 7 dias sobe a superfície, revê a família, fala com o exército, reabastece os cristais e volta. Ele sempre volta, mas a maior parte do tempo ele passa no fundo do mar, treinando, evoluindo, crescendo em uma velocidade assustadora. Células imortais surgem, o corpo estelar se rompe, se aproxima do limite e ele começa a se perguntar como será o seu avatar marcial. 3 meses se passam, nem um piscar de olhos. A cena então muda, um deserto intenso, santos marciais do mundo todo reunidos. Na frente, Umberland. E então, uma luz poderosa desce do céu e imediatamente todos, sem exceção, se ajoelham. Dentro daquela luz, uma figura começa a surgir, passo por passo, lentamente. A aura ao redor dele é assustadora, tão intensa que ninguém ousava levantar a cabeça. Ele é alto, envolto por um manto que esconde completamente seus olhos. Mas o mais estranho não é isso. A cada passo que ele dá, o deserto morto sob seus pés começa a florescer. A areia seca se transforma em grama, flores brotam e em poucos segundos, o que era antes um deserto vira um campo vívido, um contraste absurdo entre vida e destruição. O guia sorri, calmo, como se nada fosse anormal para ele. Então ele diz: há quanto tempo? Cumberland observa e imediatamente percebe: algo mudou. O guia está ainda mais forte, mais avançado. Sua tecnologia evoluiu de novo. E então, sem aviso, várias cápsulas gigantescas surgem do nada, materializadas no ar. O guia aponta para elas, dizendo que são os itens da última troca. Cumberland se curva rapidamente, agradecendo. Mas o clima muda na hora. A voz do guia fica fria, cortante. Então ele diz: gratidão não vale nada sem ações. Onde estão os cristais de energia dessa vez? Antes mesmo de terminar, o corpo dele já está encharcado de suor. Mas isso não é o pior, porque no instante seguinte, toda a vida ao redor desaparece. As flores murcham, a grama seca, tudo volta a morrer em questão de segundos. E então, uma onda massiva aterradora de poder explode do corpo do guia. Todos são lançados para trás, sem resistência, sem chances. A pressão dele muda completamente. Agora é por intenção assassina. A voz dele ecoa pelo campo, como um trovão sufocante, pesada, irritada, perigosa. Você acabou de dizer que estão seus meus cristais de energia? A aura do guia explode ainda mais. O que os santos marciais vão fazer? Será que o guia antecipou a destruição da Terra? Continua no próximo capítulo.